Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero ensinar principalmente para quem está começando aí na renda variável, como você turbinar seus investimentos escolhendo boas ações e podendo voltar no tempo, digamos assim, né? Porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa vê determinado ativo tendo aí um rendimento aí extraordinário e muitas vezes fica aquela dor de cotovelo, né? Ah, por que que eu não investi antes, né? Mas tem como você aproveitar essa oportunidade na data atual, escolhendo bons ativos descontados. E eu vou dar uma palhinha aqui, vou tentar mostrar de uma forma bem rápida aqui. E se alguém é, tiver alguma sugestão, quiser que aprofunde no assunto, é só deixar o comentário aí, tá? Vou colocar aqui o Banco do Brasil. Ó, um exemplo aqui, o Banco do Brasil. Ó. Pessoal, os indicadores do Banco do Brasil são todos excelentes, é um excelente banco, né? Isso aí não tem nem o que falar, acho que todo brasileiro conhece o banco, não tem como não conhecer, né? E ele é o que financia o agro, né? E o que eu tô falando é o seguinte, hoje esse banco ele tá muito descontado, ele tá abaixo do valor patrimonial dele, ó. O P sobre VP dele como tá? Tá 0,67. Então ele tá tendo um excelente desconto. E assim, ele não é um ativo ruim, né? É um banco que sempre tem lucro. E o PL dele como tá, ó, é de 5,57. O que que significa esse PL aqui, ó? É que só com os rendimentos dele, o valor que você investir em 5,57, vamos colocar em 6 anos, você tem esse investimento de volta só com os rendimentos dele, tá? Então, assim, é uma excelente empresa, né? Só que a gente tem que sempre avaliar para não entrar em furada. E o que eu digo de escolher bons ativos no presente, mas você tendo a opção de comprar como se ele tivesse há 5, 6, 7 anos atrás, né? Vamos ver aqui, ó, o preço dele atual como tá, ó. Ele tá aqui na faixa de 21,14. Ó, vamos seguir o gráfico aqui, ó. Ver quando que ele teve com essa faixa de preço. Ó, cadê? Aqui, ó. Em 2023. Quer dizer, olha a oportunidade que a gente está tendo no momento atual de comprar um ativo com um desconto significativo. E é um ativo ruim? Não é um ativo ruim. O Banco do Brasil é um excelente pagador de dividendos, né? E aqui ainda pela forma de Benjamin Graham, como a gente pode ver aqui no site Investidor 10, o preço justo dele está em torno de R$ 52 pelo valor patrimonial e o que ele pode gerar de lucros, né? E tem um potencial de rentabilidade de 146,35%, quer dizer, é muita coisa, pessoal. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, principalmente para quem está na fazenda de acumulação de crescer o patrimônio, né? Certo? E para vocês verem, ó, mesmo ele estando com esse desconto todo, ó, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você ainda teria 1.820,18 centavos. Quer dizer, né, mesmo ele estando com essa desvalorização atual, a gente pode ver que os números do banco é excelente, tá? Não sou muito fã de estatal, né? Mas o Banco do Brasil eu considero uma exceção, né? Porque é um banco que ele já foi muito provado ao tempo, né? E aqui a gente tem outros indicadores, vamos ver que a carregação de lucros dele dos últimos 5 anos em 18,01%, quer dizer, só dá lucro, né? Que o ROI dele está em 11,97. Bom, e aqui temos o dividend yield dele, né? Que está atualmente em 11,19 atual, que é a provável data aliás, aqui foi a data dos pagamentos, né? E o preço teto de Basel também, ó, o preço atual é de 21,14, o preço teto, segundo o Basel, que foca mais em dividendos, é de 31,83, né?
e o potencial de crescimento aí até 50,55%, tá? Então, assim, é um banco excelente, pessoal. E no momento que ele está com esse desconto todo, o ROI comparando com outros bancos, né? Itaú é um monstro, né? Então, olha aqui, ó, em comparação a outros bancos, ó, o Bradesco mesmo, ó, tá melhor que o Bradesco, Santander ali tá aproximado, né? Então a gente vê que não tá ruim os números do Banco do Brasil. E assim, não é só isso para a gente entrar numa ação. Mas assim, igual o Banco do Brasil tá nesse desconto, tá excelente para quem tá começando aí, quer, né, formar patrimônio. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de compra, né, ou de venda, ou o que seja, é só uma didática para quem está querendo aprender algo mais. E vamos ver aqui as notícias a recomendação de compra do Banco do Brasil está sendo rebaixada por várias casas de análise, né? E o que isso significa, né? Se você não fizer a sua própria análise, avaliar onde você vai pôr o seu dinheiro, você fica refém das casas de análise, né? E dos assessores e tal, né? E o que que isso significa? Que eles geralmente erram e erram feio, né? Eu já tive várias experiências ruins aí, seguindo dica, né? Ou vendo por notícia, porque o que que acontece? Agora que eles estão recomendando a venda, que a ação tá barata, é a hora de você fazer ao contrário, você fazer a sua avaliação, ver se tem números bons, se faz sentido você manter na sua carteira ou até aumentar a posição ou entrar na posição, porque tá descontado, tá barato e o potencial dele se valorizar e você receber o seu investimento de volta só em dividendos é muito grande, né? Então você mesmo tem que fazer a sua análise e ver onde você vai pôr o seu dinheiro. Porque veja bem, quem desdenha quer comprar, né? Eles sabem que o Banco do Brasil é um bom ativo, né? Mas o que acontece, né? Ele geralmente vai se indicar a venda para o preço ficar cada vez ainda mais barato para eles comprarem quanto mais puderem de ações, esperando reverter. E quando que vocês vão ver eles revertendo, as casas de análise revertendo essa indicação de venda, né? Ou o rebaixamento aí do pessoal? Quando ela estiver valorizando. Quando vocês estiverem vendo o preço aqui em torno de 25, 27 reais, vai ser ao contrário. Eles vão começarem a noticiar, dar a entender a compra, né? Te influenciar na compra da ação. Mas isso é um movimento ao contrário de quem está esperando ter algum retorno significativo com ações na Bolsa de Valores. Porque qual que é o sentido? Você comprar barato e vender caro. E se você for sempre pelas casas de análise ou por dicas de youtuber e tal, você está correndo um sério risco de sempre estar vendendo na baixa e comprando na alta, que coisa que não faz sentido nenhum. Bom, pessoal, assim, vamos supor que você seja o dono de um mercado, o que faz sentido para você? Comprar a mercadoria barato e vendê-la cara, certo? Na Bolsa de Valores é a mesma coisa, a gente tem que sempre pechinchar, procurar as melhores ações que estejam descontadas, né? Ter um bom portfólio para potencializar nosso lucro, né? O dono do mercado é a mesma coisa, ele vai sempre querer comprar barato e vender caro. Quando você vê uma oportunidade de comprar determinado produto barato, tem que ser comprado e vendido no seu preço justo ou até acima do valor para você poder oferir seu lucro, né? Quer ver? Vamos ver uma que sempre tem indicação de compra, né? Seja o que tiver acontecendo. VEG, um exemplo. Ó, VEG. VEG é uma ação extraordinária. Vamos lá, né? Não tem nem o que falar, mas para quem já está com a sua carteira formada, né? Já tem ali seu patrimônio, beleza, né? Mantém, vai lá. Mas quem está querendo formar patrimônio, para mim mesmo, assim, para mim não faz sentido ter na minha carteira agora, né? Porque os números são bons, são excelentes, né? Mas eu sei que tem coisa mais descontada. Igual aqui, ó, o P sobre VP está de 7,84. O que isso significa? Que você estava pagando
7 vezes o preço do valor do patrimônio. É como se cada R$ 1 dessa empresa, cada R$ 1 de patrimônio que ela tem, ou de caixa, tivesse valendo 7, quase 8, né? E o PL dela tá de 26, quer dizer, a quantidade que você investir ali com o lucro dela, você vai demorar 26 anos para poder ter esse retorno de volta, né? Mas assim, para quem já tem essa carteira, comprou lá atrás, conseguiu comprar com um PSOVP de 1 ou menos de 1, faz todo sentido continuar. Mas assim, para mim agora que estou formando patrimônio já não faz sentido, tá? Eu acho que deu para explicar aqui, eu acho que deu para todo mundo entender o que eu tentei explicar, né? Bom, eu acho que deu para todo mundo que está acompanhando até agora entender mais ou menos, né? E a relação do PL e o P sobre VP, se alguém tiver alguma dúvida desses indicadores, né, que é dois indicadores, assim, não vamos colocar os matadores, mas dois indicadores fundamentais para você poder avaliar ações, né, e ver se está descontado, se está com o preço justo, né, se está acima do preço. Se alguém tiver dúvida a respeito do PL, do P sobre VP, deixa aí nos comentários, né? E assim que puder eu faço um vídeo e trazendo mais informações aqui, né? E agora que eu rolei aqui, ó, pra gente continuar vendo um pouquinho de VEG aqui, né? Ó o preço justo dela, ó o preço atual dela, tá em R$ 39,75. Pela forma de Benjamin Graham, o preço justo dela seria de 13,04. E aqui o upside, né? O potencial de rentabilidade já é negativo, né? Para quem já tem na carteira, quem comprou lá atrás lá com PSOVP de 1, de 2, já conseguiu fazer realizar lucro, recomprar, então faz todo sentido, mas para entrar agora eu já não vejo tanto. Tá? Bom, acho que por hoje é só, pessoal. Vou trazendo novidades aí para vocês aí no decorrer dos dias. Assim que eu tiver mais vídeos, vou postando aqui para vocês, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado algo à vida de vocês, né? Principalmente para quem está começando no mercado financeiro e é cheio de dúvidas. E se tiver dúvida, deixa aqui, faz seu comentário que se eu não souber o que você está me perguntando, vamos pesquisar junto, vou trazer aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos todo mundo focar em crescimento da carteira. Não ficar batendo cabeça aí, vendendo na baixa aí e comprando na alta, tá? Desse jeito ninguém consegue ficar rico. Vamos lá, pessoal.